A dica do dia é: qual o melhor caminho para a gestão de crises dentro de uma empresa? Gestão de crises dentro de uma empresa é um aspecto crucial para garantir a sua sobrevivência e manter a reputação intacta. Eu, particularmente, acredito que algumas abordagens e estratégias podem ser adotadas nesse processo, mas é importante destacar alguns pontos fundamentais para lidar efetivamente com essas situações que são desafiadoras. Quando a gente fala de crise, nós sabemos que é importante ter uma estratégia para que a gente possa combatê-las. Primeiramente, acredito que a transparência e a comunicação eficaz são essenciais. É fundamental agir com rapidez, fornecendo informações claras e precisas sobre a crise, suas causas, impacto e também as medidas adotadas para solucioná-la. Isso ajuda a mitigar a desconfiança e a especulação, mantendo as partes interessadas e envolvidas totalmente informadas e o mais tranquilo possível. A falta de comunicação traz prejuízos financeiros e desorganização dos objetivos em comum. Quando a tua transparência ela não é colocada na mesa e a tua comunicação ela não é efetiva, os ruídos começam a aparecer. E se você está no meio de uma crise, isso ganha uma proporção descomunal. Além disso, a empresa deve estar preparada para enfrentar diferentes cenários de crise, por meio de um plano de gerenciamento de crises bem estruturado. Esse plano deve conter procedimentos pré-estabelecidos com responsabilidades e ações definidas para lidar com essas situações adversas. Isso inclui a identificação antecipada de possíveis riscos, a formação de equipes de resposta à crise e a realização de treinamentos regulares para preparar os colaboradores. Os profissionais eles precisam ter um respaldo da empresa, e isso envolve também muito a cultura que a empresa está colocando para os profissionais entenderem e seguir. Então é importante que os colaboradores eles se sintam à vontade e preparados em momentos como esse. Outro aspecto que eu considero importante é o aprendizado após essas crises. Toda superação ela gera uma situação desafiadora e é necessário realizar uma análise detalhada para identificar essas causas, as falhas no processo e também as lições aprendidas. Essa reflexão permite implementar melhorias e ajustes nos procedimentos, fortalecendo a resiliência da empresa. Então, toda crise tem uma oportunidade, um exercício para que a gente possa sair mais forte, evitar crises semelhantes no futuro ou, quem sabe, até evitar crises novas, né? E para embasar essa minha visão, estudos e pesquisas têm destacado a importância de uma gestão efetiva de crises. Recentemente eu vi uma pesquisa da Deloitte, onde empresas que possuem um plano de gerenciamento de crises bem estruturado têm um desempenho financeiro superior às que não o possuem. E além disso, estudos conduzidos também pela Harvard Business Review mostram que a transparência e a comunicação eficaz, como eu falei no início, são fundamentais para preservar a confiança dos consumidores e do público em geral durante momentos de crise. Em resumo, pessoal, o melhor caminho para a gestão de crise dentro de uma empresa envolve transparência, comunicação efetiva, uma preparação por meio de um plano de gerenciamento de crises, aprendizado contínuo e aí a melhoria dos processos. Eu acredito que ao adotar essas práticas, a empresa vai estar mais preparada para enfrentar esses desafios, vai minimizar danos e preservar a reputação. Quero deixar aqui uma sugestão de um livro que me ajudou muito sobre gerenciamento de crises, que é do Bart Gerald, que é Gerenciamento de Projetos. A dica do dia é:
Como estabelecer uma gestão de investimento eficaz para expandir o seu negócio? Olha, estabelecer uma gestão financeira eficaz para investimentos é essencial para impulsionar a expansão do teu negócio. E hoje eu quero dar algumas etapas importantes a serem consideradas. A primeira é elaborar um plano de investimento. Antes de iniciar qualquer investimento, é crucial elaborar um plano detalhado que estabeleça as metas, objetivos e as estratégias de investimento. Esse plano deve levar em consideração o orçamento disponível. Algumas pessoas chamam de budget e outras chamam de provisionamento financeiro. A análise de viabilidade dos projetos e as expectativas de retorno sobre o investimento, eu acredito que é a etapa 1. Tá? A etapa 2 é realizar uma análise financeira. É importante realizar uma análise financeira abrangente para avaliar a saúde financeira do negócio e identificar áreas de melhoria. Isso inclui a análise das demonstrações financeiras, o monitoramento dos fluxos de caixa, a avaliação dos riscos financeiros e a identificação de oportunidades de otimização dos recursos financeiros. Essa análise ela precisa envolver não só o teu departamento financeiro da tua empresa, como também o contador responsável por essa área. O terceiro ponto é estabelecer indicadores de desempenho financeiro. Definir e acompanhar indicadores chaves de desempenho financeiro vai te ajudar a medir a eficácia dos investimentos e tomar as decisões corretas. Alguns indicadores importantes podem incluir o retorno sobre investimento, que é o ROI, a margem de lucro, o capital de giro e o índice de endividamento. Olha só como é importante o teu time estar envolvido com os indicadores, transparência nessa informação, para que eles possam entender se a empresa está com uma saúde financeira ok, ou se precisa tomar alguma decisão emergencial, ou quem sabe seguir apenas o plano que foi definido lá no início. O outro ponto que eu quero trazer é o gerenciamento do fluxo de caixa. O fluxo de caixa adequado é fundamental para sustentar os investimentos e garantir a continuidade das operações. É muito importante monitorar de perto as entradas e saída de caixa, planejar os pagamentos e recebimentos e buscar estratégias para otimizar o teu fluxo de caixa, como negociação de prazos com fornecedores ou renegociação de dívidas. A gente sabe que passamos por um momento extremamente desafiador que foi a pandemia. Então, muitas dívidas foram negociadas, renegociadas e o fluxo de caixa precisa ter um gerenciamento, um controle muito próximo, muito efetivo para que você possa caminhar numa recuperação, numa estabilidade do teu negócio. O outro ponto que eu também quero ressaltar é avaliar as fontes de financiamento. Identificar as melhores fontes de financiamento para os investimentos é essencial. Isso pode incluir recursos próprios, empréstimos bancários, investidores ou parcerias estratégicas. Avaliar as opções disponíveis, considerando custos, prazos e condições, vai te ajudar a escolher a melhor abordagem para financiar os investimentos, caso seja necessário no teu caso. Monitorar e revisitar regularmente também é um ponto que precisa ser colocado em prática. A gestão financeira eficaz requer monitoramento e revisão constantes. É importante realizar análises periódicas, revisar os resultados obtidos, ajustar as estratégias quando necessário e reavaliar os investimentos de acordo com as mudanças do ambiente de negócios. Lembre-se sempre de que a gestão financeira eficaz requer conhecimento especializado. Contar com profissionais qualificados como contadores ou consultores financeiros pode ser de grande ajuda para estabelecer e manter uma gestão financeira sólida e eficaz, permitindo que o teu negócio cresça
e se expanda de forma sustentável. A dica do dia é o que são ativos e passivos e como fazer a sua gestão. Esse assunto é complexo, mas é necessário termos o conhecimento. Ativos e passivos são termos essenciais na gestão financeira de uma empresa. Os ativos representam tudo que a empresa possui, incluindo dinheiro em caixa, investimentos, estoques, imóveis, equipamento, entre outros. Por outro lado, os passivos são as obrigações financeiras da empresa, como empréstimos, dívidas, contas a pagar e impostos. A gestão de ativos e passivos é fundamental para garantir a saúde financeira do teu negócio e a sustentabilidade. E eu quero trazer algumas diretrizes para fazer essa gestão de forma eficaz. Primeiro, identificação e classificação. Sabe aquele demonstrativo de resultado, aquele fluxo de caixa que às vezes você não sabe qual é o grupo que ele está acoplado? É isso. Primeiramente, é importante identificar e classificar corretamente os ativos e passivos da empresa. Isso inclui listar e descrever detalhadamente cada item, atribuindo valores e categorizando-os de acordo com a sua natureza. Se você não passar por essa fase, é bem provável que você tenha uma confusão em ler os relatórios ou apresentar esses números para os seus investidores, para os seus sócios e até para os seus profissionais. Segundo ponto, avaliar a valoração. Depois disso, é necessário avaliar e valorar os ativos, determinando seu valor de mercado ou seu valor contábil, dependendo do propósito da análise. Da mesma forma, é importante avaliar os passivos considerando os montantes devidos, prazos de pagamento e taxas de juros quando aplicável. Terceiro ponto, gestão de ativos. A gestão de ativos envolve a administração e utilização eficiente dos recursos da empresa. Isso inclui otimizar o uso dos ativos para gerar receitas, controle de estoque, gerenciar os investimentos e manter um equilíbrio entre risco e retorno. Outro ponto é a gestão dos passivos. A gestão de passivos abrange o controle das obrigações financeiras da empresa. Isso envolve o pagamento em dia das dívidas, a negociação de melhores condições com fornecedores e instituições financeiras e até o gerenciamento adequado de contas a pagar, como a busca também por alternativas de financiamento mais favoráveis. Alguém do teu financeiro precisa estar muito antenado em buscar soluções e melhores condições para essa arquitetura financeira toda quando a gente fala de gestão de passivos. Análise de liquidez e endividamento. É importante analisar a liquidez da empresa, ou seja, sua capacidade de pagar as obrigações de curto prazo. Também é necessário monitorar o nível de endividamento, buscando um equilíbrio saudável entre o capital próprio e o capital de terceiros. Outra dica é o planejamento financeiro. Um planejamento financeiro sólido e estratégico é essencial para a gestão de ativos e passivos. Isso envolve a definição de metas financeiras, projeção de fluxo de caixa, a análise de cenários e a implementação de medidas para mitigar riscos e aproveitar oportunidades. O último ponto é o acompanhamento e revisão. A gestão de ativos e passivos requer um acompanhamento contínuo e uma revisão regular das estratégias adotadas. É importante realizar análises periódicas e ajustar as estratégias quando necessário, para manter atualizado sobre possíveis mudanças nas condições econômicas e regulatórias. A macroeconomia precisa ser uma disciplina que o seu financeiro, o seu time precisa acompanhar para que você possa fazer revisões periódicas quando necessário. Por exemplo, marcação de preço.
É interessante que você saiba muito sobre macroeconomia. A gestão adequada de ativos e passivos contribui para a estabilidade financeira e a tomada de decisões fundamentais. A dica do dia é: por que eu preciso entender sobre CAPEX na minha empresa? Entender sobre CAPEX ou despesa de capital é fundamental para qualquer líder ou empresário que busca uma gestão eficiente do seu negócio. O CAPEX refere-se aos investimentos em ativos de longo prazo, como máquinas, equipamentos, instalações e até tecnologias que são essenciais para o crescimento e a competitividade da empresa. Existem diversas razões pelas quais é importante compreender e gerenciar o CAPEX da tua empresa, e eu separei aqui 5 delas para você se organizar e entender um pouco mais sobre essa sigla que faz a diferença no teu planejamento estratégico financeiro. Primeiro, é exatamente isso, planejamento estratégico. O conhecimento sobre as despesas de capital permite que você planeje e defina uma estratégia de investimento adequada para impulsionar o crescimento e a inovação do seu negócio. Com uma visão clara do CAPEX, é possível tomar decisões informadas sobre quais ativos adquirir e quando investir e como alocar os recursos disponíveis. A análise do retorno é o segundo ponto. Ao entender o CAPEX, você pode realizar uma análise aprofundada do retorno sobre investimento, que é o ROI, de cada projeto ou ativo adquirido. Para isso, você precisa ter uma organização muito eficaz de gestão de ativos e passivos. Isso vai te ajudar a identificar oportunidades de otimização de recursos, priorizar investimentos mais rentáveis e evitar desperdícios de capital. É comum muitas empresas terem a aprovação de despesas ou de projetos que precisam ser desenvolvidos por determinados departamentos sem uma curadoria e sem uma análise desse retorno. A gente não pode atuar com aprovações na questão financeira somente para atender algum anseio de algum departamento. É preciso que esse líder do departamento apresente sim o ROI do projeto que ele está apresentando para a diretoria aprovar. Terceiro ponto, planejamento financeiro. A gente falou de planejamento estratégico, mas planejamento financeiro tem um outro viés. Compreender o impacto do CAPEX nas finanças da empresa é fundamental para um planejamento financeiro mais sólido. Quando você considerar os investimentos em ativos de longo prazo, é possível, por exemplo, elaborar projeções de fluxo de caixa mais precisas, avaliar o impacto nas margens de lucro e garantir a saudabilidade e sustentabilidade financeira da tua empresa a longo prazo. Quarto ponto, estruturação de financiamentos. O entendimento sobre CAPEX é crucial para a reestruturação ou estruturação de financiamentos e negociações com as instituições financeiras. Quando você apresenta um plano de investimento bem elaborado, levando em consideração todos esses requisitos, você consegue demonstrar a compreensão dos riscos e oportunidades do CAPEX e você aumenta as suas chances de obter financiamentos favoráveis com as parcerias que você está buscando. Quinto ponto, tomada de decisões informadas. O conhecimento sobre CAPEX capacita você a tomar decisões mais embasadas. Ao compreender os custos, benefícios e os riscos associados aos investimentos em ativos de longo prazo, você evita decisões precipitadas e minimiza os riscos de perdas financeiras. Em resumo, entender sobre CAPEX é essencial
para a gestão eficiente do teu negócio. Isso vai fazer com que você tenha informações de forma rápida, célere e possa tomar as decisões mais seguras para o crescimento planejado a médio e longo prazo. A dica do dia é: quais são os principais pontos de superação quando o assunto é finanças numa empresa? Ao acompanhar o cenário empresarial, eu tenho percebido que a superação em relação às finanças nas empresas requer uma abordagem estratégica e disciplinada. Diversos pontos se destacam nesse processo, como o planejamento financeiro estratégico, a redução de custos, a gestão eficiente do fluxo de caixa, a diversificação de fontes de receita, o investimento em tecnologia, o monitoramento constante do desempenho financeiro e a busca por assessoria especializada e envolvida. Um planejamento financeiro sólido é essencial para estabelecer metas totalmente claras para os profissionais, monitorar receitas e despesas, além de desenvolver projeções realistas. A redução de custos eficiente pode ser alcançada através da renegociação de contratos, busca de fornecedores mais competitivos e automação de processos para a eliminação dos desperdícios. A gestão adequada do fluxo de caixa é fundamental para garantir a liquidez e a capacidade de pagamento da empresa. Isso envolve o monitoramento constante das entradas e saídas de dinheiro, além do controle rigoroso do prazo médio de recebimento e pagamento. A diversificação de fontes de receita minimiza a dependência de um único cliente ou segmento de mercado, proporcionando mais segurança financeira. O investimento em tecnologia é uma estratégia eficaz para otimizar a eficiência profissional e reduzir custos. A adoção de soluções tecnológicas como ferramentas de análise de dados e gestão financeira oferece insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas. Eu, particularmente, gosto muito de ter um departamento na minha empresa para cuidar de dados, fazer dashboards e levar esses insights para todos os profissionais envolvidos, para que a gestão financeira seja muito bem aplicada com base num planejamento financeiro construído para aquele ano. O monitoramento constante do desempenho financeiro por meio de indicadores relevantes permite identificar problemas e oportunidades de melhoria. Isso inclui análise de rentabilidade, liquidez, endividamentos, entre outros indicadores super relevantes, orientando as decisões financeiras da empresa e dos seus líderes. Em certos momentos, contar com uma assessoria especializada de consultores ou contadores pode ser uma estratégia importante. Eles oferecem uma visão imparcial e experiente, dando segurança, auxiliando na identificação da estratégia, da superação e na implantação de práticas financeiras mais eficientes. Ter uma reunião periódica, constante com o seu time e também com esses contadores e consultores é essencial para uma organização eficaz. Além desses pontos, é fundamental que as empresas tenham uma cultura organizacional voltada para conscientização e responsabilidade financeira. Isso inclui promover a educação financeira entre os colaboradores, incentivando o uso consciente dos recursos e a busca por eficiência nos processos. É importante que todos na empresa compreendam a importância de cada decisão financeira e como ela impacta o resultado global. Para isso, esse alinhamento acontecer, você precisa ter reuniões de resultado, reuniões periódicas, apresentando a evolução
de cada estratégia adotada, o retorno que aquela estratégia teve e o quanto que aquilo foi investido e se vale a pena seguir nessa linha ou mudar a estratégia durante o plano desenvolvido. A transparência e a comunicação transparente também desempenham um papel crucial na superação dos desafios financeiros. Manter todos envolvidos e informados, desde investidores até os profissionais que atuam no dia a dia, sobre a situação financeira da empresa, os objetivos e as estratégias adotadas ajuda a construir uma confiança e a obter um apoio em momentos de dificuldade. Além disso, é essencial estar atento às tendências e mudanças do mercado. As empresas devem ser ágeis e adaptáveis. Elas precisam buscar novas oportunidades de negócio e ajustar as suas estratégias financeiras de acordo com as demandas do mercado. A inovação e a capacidade de se reinventar são características chaves para a superação dos desafios financeiros. Por fim, é importante lembrar que a superação dos desafios financeiros requer uma mentalidade positiva e sempre resiliente. Acreditar no potencial da empresa, aprender com os erros e estar aberto às novas soluções são atitudes fundamentais para enfrentar e superar os obstáculos financeiros que surgem no caminho. Para isso, a liderança precisa ser desenvolvida e capacitada. A cultura precisa ser top-down, ela precisa vir de cima para baixo e profissionais integrados para desenvolver planos estratégicos que gerem resultados eficientes e verdadeiros. Para fechar, para superar os desafios financeiros, as empresas devem adotar uma abordagem cada vez mais estratégica, investir em tecnologia, ter planejamento financeiro, redução de custo e diversificação de fontes de receita.